Nesse estudo ARC que nós estamos trazendo para vocês, como parte, né, de assuntos que envolvem questões que envolvem ciência e Bíblia e as relações que tem entre elas. O tema desse estudo que nós vamos apresentar é a complexidade em Cristo Jesus. Foi o tema que eu achei mais apropriado, o nome, né, para poder falar do assunto. O assunto é bem complexo. Espero que vocês aproveitem, né, essa viagem que nós vamos fazer aqui, para que venhamos compreender mais e mais da grandeza do nosso Criador. Primeira pergunta vem aqui: o universo uma máquina computacional? Por que eu faço essa pergunta? Porque tem algumas revistas que eu acho interessante, como a Scientific American, e tem alguns temas de alguns autores que trazem alguns questionamentos interessantes. A pergunta vem aqui: um ser inteligente, essa pergunta sou eu que faço, pode ter estabelecido algoritmos que carregam informações e pode estabelecer relações entre os elementos constituintes do universo? Então, explicando, existe um ser inteligente, né, que criou algo, né, que a gente chama algoritmos, são códigos que fazem que algumas coisas, né, aconteçam, né, ou alguns procedimentos que fazem, né, por exemplo, você pode fazer um algoritmo para desenvolver um mecanismo para abrir uma porta, para fazer um cálculo, né, matemático. Isso a gente chama de algoritmo. E esse algoritmo tem um código que a gente chama de informações. Essas informações vêm de quem está desenvolvendo o algoritmo. Então eu estou fazendo um paralelismo aqui, né? Existe um ser inteligente que pode ter criado esse código, né, que eu estou chamando aqui de algoritmo, que contém essas informações, e essas informações elas estabelecem as relações entre os elementos constituintes do universo. Que elementos constituintes do universo? Aí nós vimos, né, o hidrogênio, né, o hélio, né, o oxigênio, várias coisas, né, que compõem a matéria do universo que nós conhecemos. Então, o questionamento feito desse estudo é esse. Então, vou trazer algumas abordagens, alguns comentários e algumas informações de algumas revistas que eu li, e que tem a ver com esse pensamento que eu tenho aqui. O universo é uma máquina computacional? A pergunta lá diz. Está lá numa matéria, né, do Scientific American, edição número 31, de 2004, que é o computador buraco negro, o nome da edição. Esse Lloyd diz assim: qual a diferença entre um computador e o buraco negro? Então ele pergunta a relação entre qual a diferença entre um computador e um buraco negro. A pergunta aparece no começo, né, de uma piada sobre a Microsoft, mas é um dos problemas mais profundos da física, ou seja, a diferença entre um computador e um buraco negro. A maior parte das pessoas veem os computadores como geringonças tecnológicas especializadas. Na verdade, é algo realmente especializado, com telas e chips. Contudo, para um físico, todos os sistemas materiais são computadores, né? E para o físico também para a área de engenharia de materiais também, né? A gente estuda isso, né? Que todos, né, são computadores para um físico. Rochas, bombas atômicas ou galáxias podem não rodar uma linguagem, né, Linux, mas todas resistem e processam informações. É isso que é a descoberta, que na verdade as galáxias, as bombas atômicas e as rochas, elas processam informações. Continuando, diz no texto: toda partícula fundamental armazena bits. Isso aqui vem no aspecto, né, do computador, do algoritmo, armazena o quê? Bits ou unidades mínimas de dados. E sempre que duas delas interagem, esses bits são transformados. Quando há interação, né, entre os bits. Existência física e informação estão inextricavelmente associadas. Ou seja, elas estão, de fato, de uma forma altamente associadas. É o que está dizendo aqui. Ou seja, a existência de algo físico e a informação. Existe uma relação grande entre elas. É como diz o físico John Wheeler, da Universidade de Princeton, diz it from bit, né, que é um trocadilho. Praticamente, né, para alguns diz que é intraduzível, mas que a tradução significa a existência, né, it vem da informação, vem do bit. O que existe, isto vem do bit. Ou seja, a existência, aquilo que existe, vem de fato da informação. Ou vem com informação. E nós vamos entender já o que é informação, né? A gente fica pensando que informação, né, alguém informou outra pessoa alguma coisa, né, e a gente perde o sentido que significa a palavra informação. Outra matéria aqui, né, do Nielsen, de 2008, Regras para o Mundo Quântico,
complexo, na edição especial número 26 da American Scientific American, diz: estudiosos da área já estão planejando e desenvolvendo uma nova etapa de computação quântica. Aqui vemos um desenho, né? Uma foto, né, de como é que surgem os primeiros computadores. Né? Você desenvolve um mecanismo, né, e tenta enviar informações através desse mecanismo. Cientista da informação desenvolve algoritmos, como eu falei para vocês, algoritmos. Cientista da informação desenvolve algoritmos para computadores quânticos, mecânicos e hipotéticos. Então, esse quântico vem daquilo que não se divide, né? Nesse sentido. Né? E mecânico, né, que tem processos, né, mecânicos que ocorrem muito mais rápido do que os melhores algoritmos conhecidos usados em computadores convencionais ou clássicos. Né? Então, está criando-se uma nova área chamada computação quântica, né? Que tem a tentativa de usar, né, o elétron, né, ou as cadeias de elétrons para transferir informações, né, através do sistema, né, do núcleo. Por isso que estão dizendo que é nesse sentido de quântico. A matéria diz assim, continuando, que é desemaranhando os computadores quânticos. Está na Scientific American, ou a matéria que eu peguei está na página da UOL. Para nossos propósitos práticos, porém, a pergunta principal é: qual a diferença entre o computador quântico e seu laptop ou desktop? Tem diferença? Bem, um computador normal usa bits, né? Que quem criou a linguagem, né? E o código, né, de processamento, né, que existe no processador, usou criou 0 ou 1. Podia ser também 0 a 9, né, mas ao criou de 0 a 1, que geralmente fica armazenado em transistores. Os computadores normais usam bits para executar código, armazenar imagens, tocar música, verificar o Facebook, basicamente qualquer coisa que você possa imaginar. Existe uma tabela chamada tabela ASCII, que é o quê? Quando você digita no seu teclado uma letra P ou qualquer comando que você faz, você transforma aquilo em cadeias de números, né, binários, que vai ter composição de 0 a 1. E aí você estabelece, né, essa sequência e salva ela, né, no seu HD, hoje SSD, e essas informações são salvas. Depois que você quer resgatar essa informação, você vai lá, lê aquela informação, né, o HD ou o SSD serve para armazenar, e você tem que ter um processo de leitura. Quando você traz esse processo de leitura de volta, tem que ter um decodificador de novo para voltar de novo para a informação que você digitou ou que você criou, como imagem, seja o que for. Então tudo que existe, na verdade, dentro da máquina armazenada são uma cadeia de números, né, binários. Computadores quânticos armazenam suas informações como qubits, né, similar, né, ao bit, só que é qubits aqui porque está no sentido de quantum, né, de menor. E são os bits quânticos. Os bits quânticos são bem complicados, né, porque eles podem, aí vem algumas questões, né, podem ser 0 ou 1 ou os dois números ao mesmo tempo. A nível quântico, foi descoberto, né, que essas informações podem ser tanto 0, 1 ou os dois ao mesmo tempo. Ele pode levar as duas informações ao mesmo tempo. Isso ele chama de fenômeno de superposição. Seguindo, eu faço uma pergunta. DNA também tem informação? Porque ali nós vimos, né, que você cria informação através de um sistema que foi criado, né, com a linguagem e um sistema de códigos, né, que é algoritmo que interpreta, né, comandos que você executa. E esses comandos interpretados os algoritmos fazem justamente esse processamento de informações no seu computador, como nós estamos usando aqui esse computador. Então essas imagens que estão sendo enviadas para vocês aqui, tudo elas são transformadas em bits, né, e esses bits depois são recodificados aí para vocês. Aí você recebe na tela essa decodificação e vê eu falando, né, vê essa tela aqui dessa imagem, né, desse PowerPoint que vocês estão vendo aí. Mas tudo, né, está sendo encaminhado via cabo e depois é decodificado num computador que consegue decodificar o que eu estou mandando para vocês aí. Então, da mesma forma, eu posso trazer para vocês um conhecimento aqui, né, que fala de informação no universo holográfico. Diz assim: além de conhecimentos que possamos ter de engenharia, biologia e física, a informação também é um ingrediente importante. E eu vou dizer que não existe biologia
física sem informação, nem engenharia sem informação. E depois vamos entender o que significa a palavra informação. Na fábrica de automóveis, o robô é abastecido com metal e plástico. Mas não consegue esse robô fazer nada de útil sem uma série de enorme de instruções informando quais as partes a serem soldadas. Então, tem que ter alguém. O computador fez isso ou aquilo de errado. O computador não faz nada de errado. Quem faz ou é você que está operando o computador ou o código que a pessoa criou tem algum problema no código. Então, para tudo que acontece dentro de um computador, ou nesse caso aqui, de um robô que faz uma solda, tem que ter alguém com a mente que sente e faça o código dizendo todo o processamento da solda passo a passo. Aí o robô vai e executa todos aqueles procedimentos. Então, da mesma forma, diz aqui que o ribossomo de uma célula do corpo recebe blocos de aminoácidos que são potencializados pela energia de conversão, né, de ATP em ADP. Então, aqui quem estudou biologia vê, né, existe o ribossomo e tem os aminoácidos que compõem. Né? Esses aminoácidos são organizados, né, dentro da célula, mas diz aqui que também o ribossomo não é capaz de sintetizar proteínas sem a informação que o DNA fornece ao núcleo da célula. Então, o DNA, que é o que dá origem à vida nossa, percebe? Porque todos nós vemos de um pai e de uma mãe. Cada um dos dois cede uma cadeia de cromossomos com 23 cromossomos que se unem quando o homem e a mulher, né, têm relação, se unem, dá origem o quê? Um novo ser. Esses 46 cromossomos contêm o quê? Contém, eu vou dizer para vocês, não sei com a quantidade, né, de informações que tem lá, mas todas as informações necessárias para fazer o quê? Todos os processamentos que existem dentro de nós, no nosso corpo. Todos os processamentos para criar a célula, né? Para criar o coração, para criar o cérebro, para criar tudo já tem um código, está dentro do DNA, que define o que é o ser humano. Ainda tem mais, depois que nós já estamos vivos, na nossa medula existe o que? Continua criando, né? Esses comandos continuam sendo executados dentro da célula. Quem é que dá esses comandos? O DNA. Então, o DNA tem o que? Informação. E aí começa a coisa a ficar complexa, né? O DNA tem informação, tem um código de algo bem mais complexo, né? Tem que ser bem mais complexo. Imagine, o robô aqui, ele é inteligente ou inteligente é quem criou o código? E quem criou o robô? É quem criou o robô. Ou seja, não existe a possibilidade do robô estar além, saber mais do que quem criou o código para operá-lo. Então, nós seríamos similar a um robô. E alguém, ou seja, alguma coisa criou um código para dizer como é que nós vamos funcionar. E isso foi descoberto, né? Que o DNA é quem faz isso. Então, seguimos. Continuando, na matéria da informação no universo holográfico, diz assim: em 1877, o físico austríaco Ludwig Boltzmann caracterizou com maior precisão algo que nós chamamos de entropia e a relação da entropia com a informação. E ele diz assim: considerando o número de diferentes estados microscópicos em que as partículas que compõem um pedaço de matéria, ou seja, a matéria, quanto mais você divide ela, vai se formando o quê? Dividindo cada vez em pedaços menores e até que nós chamamos de partículas. Essas partículas que compõem um pedaço da matéria poderiam estar enquanto ainda se mantivessem com as mesmas propriedades macroscópicas da matéria. Elas estão lá em equilíbrio. Descobre-se o quê? Que tem um senhor chamado Shannon, que ele tem uma tese de doutorado, eu tenho até essa tese, e ele publica, né, a relação da entropia com a informação. Então esse Shannon calculou um índice chamado entropia de Shannon para uma mensagem correspondente ao número de dígitos binários ou de bits necessários para codificar. Então o que ele fez? Ele criou um método, né, que define o que é a entropia, estando relacionada com o número de dígitos binários, né, ou seja, 0 ou 1, necessário para codificar essa informação, sem explicar o valor da informação fortemente dependendo do contexto. Então ele fez o quê? Descobriu uma maneira de relacionar o nível de entropia
seja, entropia é o quê? É a tendência à desinformação ou desorganização. Quanto mais desorganizado estiver um ambiente, mais entropia existe. Quanto mais organizado estiver um ambiente, menos entropia existe. Então, entropia é médio grau de desorganização de algum espaço ou de um fenômeno físico. Então, ele conseguiu relacionar essa entropia termodinâmica e criou um outro conceito de entropia chamado entropia de Shannon. E mostrou que esses conceitos são equivalentes. Só que essa entropia de Shannon, ela calcula o quê? Quanto de informação existe naquela matéria. Quanto de informação existe, por exemplo, dentro do corpo humano? Ele criou um método de quantificar isso. E nós sabemos que o DNA tem esse código, né? E esse código consegue o quê? Enviar informações para que exista processamento dentro da nossa célula. Então, com isso de forma, né, organizada, ele propôs o quê? Que o número de arranjos contados pela entropia de Boltzmann reflete a quantidade de informação de Shannon. Ou seja, os arranjos que definem a entropia da termodinâmica está relacionado com a quantidade de informação de Shannon, como eu falei, necessária para implementar qualquer arranjo específico. Isso aqui é bem complexo, né? Eu estou trazendo aqui uma síntese da coisa. Né? Pode algum até dizer depois que eu não estou entendendo o que estou falando. Né? É possível, né? Mas dentro do que eu entendi, eu vou trazer para vocês aqui o conhecimento que eu conheço. Então, de forma simplificada, ou seja, existe uma relação entre o nível de desorganização ou de organização da matéria e eu posso medir quanto de informação existe nisso. Aí eu vou dar um exemplo aqui. Eu trabalho com a parte que a gente chama mecânica computacional e também trabalho, né, com a parte de inteligência computacional. E eu fiz um trabalho que aqui vocês veem a reputação de uma rede de distribuição. Uma rede de quê? De uma rede de distribuição de água, né? Ou seja, a rede onde chega águas para uma residência, né? Então aqui a gente teria aqui, ó, no ponto 2 podia ser uma casa, aqui no ponto 3 outra casa, né? Aqui no ponto 6 uma empresa, né? No ponto 5 uma lanchonete, entendeu? Então eu tenho um reservatório, né, com a caixa d'água ou qualquer outro lugar, né, onde você tem a fonte de água e você envia via cabos, né, via tubos, né, você dimensiona esses tubos, então você vai distribuir essa água, né, que está nesse reservatório para cada um desses lugares até chegar ao ponto 6 aqui, de modo que você tem que fazer uma distribuição que essa água, né, chegue em todos os pontos, né, com um determinado nível de pressão. Aqui a gente tem problema, aqui minha casa aqui vive faltando água, né? Significa que se eu morasse aqui no ponto 3, estaria acontecendo um problema. Então o que é que eu digo aqui? Poderia fazer uma avaliação da importância da informação como exemplo. Na área da otimização de redes de sistema de abastecimento de águas, existe uma série de parâmetros. Quando eu vou fazer esse projeto, tem uma série de parâmetros de projeto, como o traçado das tubulações, traçado desse caminho aqui, ó. Traçado das tubulações que devem passar nos locais onde as pessoas irão receber as águas, o diâmetro, né, dessas tubulações também, eu preciso definir, devem atender a demanda existente, ou seja, cada casa, né, se é uma indústria, se é um restaurante, tem uma demanda, uma quantidade de água que ele necessita. Então eu tenho que fornecer água para todo mundo, de acordo com a demanda. E existem também parâmetros que devem ser atendidos, né, diversos outros parâmetros. Então, que são esses parâmetros? Né? São informações, né, que você tem que fazer com que controle, semelhante ao DNA. DNA, o que é? Ele tem um código que diz como a coisa deve acontecer dentro da célula. Então, da mesma forma aqui, ó, a solução para uma rede de distribuição é encontrada quando as condições a seguir são atendidas. Isso aqui é a parte de engenharia, né? E eu vou explicar de forma simplificada. Quem quiser saber mais pode ler um pouco mais na literatura. Então, para que a rede de distribuição consiga enviar água para todo mundo, tem que ser atendida algumas regras, algumas leis. Lei da conservação da massa. O que é a lei da conservação da massa? Ou seja, a soma algébrica das vazões de qualquer nó deve ser zero. Ou seja, vou dar um exemplo aqui. A água que vem daqui, ó, e essa que saiu aqui, ó, nesse trecho 2, no 5 e 4, quando eu somar o 2, 5 e 4, tem que ser igual a 1.
né, tá contando aqui que o cano não vai vazar, né? Então tem outras coisas. Pode haver vazamento de cano aqui, né? Perda de água, né? Mas do ponto de vista de equilíbrio, significa o quê? Que, por exemplo, se eu tenho 100 litros chegando nesse cano aqui, eu vou ter que distribuir, vamos supor, vai ter 20 litros aqui, ó, nesse cano. 40 litros dá 60, né? 40 com 20 dá 60. E eu vou ter mais 40 litros aqui no cano, na tubulação 4. De forma que aqui vai ter que dar 100 e aqui vai ter que o quê? Ser 100. O que está chegando é 100 e o que está saindo tem que ser 100. Que é essa explicação aqui, ó, que é a lei da conservação de massa. Você já soma a algébrica das vazões. Vazão é a quantidade de água que está chegando. Em qualquer nó deve ser zero. Ou seja, o que chega e o que sai no final deve ser zero. Né? Porque o que chega para nós é positivo, o que sai é negativo. Então quando eu somar mais 100 com menos 100 vai dar zero. Outro, a energia piezométrica de um nó deve ser a mesma para os tubos conectados a ele. Né? Essa energia piezométrica significa altura. Porque aqui, ó, eu não posso mandar água se aqui esse nível aqui for mais alto. A não ser que eu tenha um motor para poder mandar essa água. Então o que você faz? Você tem que sair de um lugar mais alto, né, para um lugar mais baixo. Que aí você vai ter sempre o quê? Alturas, né, que vai o quê? Diminuindo até chegar no ponto mais baixo. Mas sempre você vai ter o quê? Água que vai seguir, né, o caminho de cima para baixo. Que a gente chama de altura piezométrica. Outra, a relação entre a perda de carga e a vazão deve ser satisfeita para cada elemento. O que é perda de carga? É o que eu falei. Perda de carga para cada junção de cano, né, a gente tem joelho, né, tem uma curva. E elas fazem o quê? Diminui a velocidade da água. Nessa diminuição de velocidade faz com que o quê? A água diminui também o quê? O volume, e aí pode chegar o quê? Com pouca pressão, pouca velocidade em determinados locais. Então você tem que fazer um cálculo para que mesmo com essas tubulações todas aqui, a água consiga chegar aqui, como eu falei no ponto 6. E a gente chama isso o quê? Perda de carga. Carga é como se fosse força. Né? Poder para ela poder chegar no ponto 6. Traduzindo aí para vocês. Então, seguindo. Nesse campo, eu desenvolvo, né, como falei, pesquisas usando a teoria de programação genética. Eu comecei a trabalhar com isso, que é da área chamada de inteligência computacional. Ela é similar à inteligência artificial, só que a inteligência artificial você busca, né, criar algo, processos, né, similar ao pensamento humano. Aqui não, a inteligência computacional está mais ligada, a gente chama de computação natural. É você usar algoritmos e desenvolver códigos que sejam similares, né, ao que tem na natureza. Então, nesse campo eu desenvolvo pesquisas usando a teoria de programação genética, que são chamados pelos desenvolvedores de programação evolucionária. E aí vem a questão da evolução aqui, né? Eu vou falar sobre evolução, apesar de que eu falo para vocês que a evolução, do ponto de vista darwinista, ela não existe, né, na minha visão. Então, os algoritmos genéticos aqui, que são provavelmente o tipo mais conhecido de programação evolucionária, é que eu estou usando. Eu também estou começando a trabalhar com outros, né, outros tipos de abordagem, né, como o caminho de formiga, né, caminho de insetos, né, enxame de abelhas, né, enxame de pássaros. Eu estou estudando isso e estou buscando desenvolver também algoritmos nesse sentido aí. E também trabalho com programação matemática, né, dessa área de otimização. Então, a gente pode ver aqui, ó, você começa com um nível de informação, uma geração 1 aqui, ó. Na primeira geração você tem 3 pontos aqui, né, verdes, né, de informação, que a gente chama de gene, e um azul. Depois a solução na oitava, com 800 gerações, né, ele trabalha com geração, você tenta uma solução, essa solução não funciona, você vai criando outras soluções. Né? Por exemplo, você tem a função, por exemplo, seno, cosseno, tangente e vamos supor aqui, módulo. Aí ela não funciona. Eu crio depois uma seno mais cosseno. Aqui eu já crio o quê? Seno mais tangente. Então eu começo a criar combinações de outras soluções. Com 800 gerações de combinações, ó, já estava dessa forma. Com 2.900 já estava dessa forma. Com 4.600 mudou para essa forma aqui. Com 7.500 gerações já estava dessa forma. 12.500 dessa forma. 16.000 para cá. Na 18.000 gerações já estava com essa forma aqui. Então você tenta fazer o quê? Criar soluções que ao longo do tempo elas vão sendo cada vez melhores. Pode ser que não seja melhor, né? Também. Então são definidos esses algoritmos evolucionários como técnicas de otimização. No meu caso eu trabalho com otimização estocásticas.
que imitam matematicamente os mecanismos, né, que ele diz aqui, da evolução natural das espécies. Então ele pegou a ideia, né, o criador, né, pegou a ideia, né, do princípio da evolução das espécies, né, que é o quê? Compreendendo o processo da genética das populações, sobrevivência e adaptação do indivíduo. Então ele pega algo que vem da natureza, né, que é a tentativa, né, de sobrevivência, e usa o princípio, né, da evolução natural das espécies, né, que eu, como eu falei para vocês, eu não concordo, e daqui a pouco eu vou explicar por que eu não concordo, né. Então aqui, você pode ver nessa primeira fase aqui, ó, tem figuras com cores, né, verdes, hein, aí depois já combinou, aqui é como se fosse um gene, como se fosse um pai, aqui uma mãe, né, combina, ó, um pares genéticos diferentes, e dá origem a um novo material que já é a mistura dos dois aqui, ó. E aí com o tempo, né, com cada geração, você vai o quê? Ele diz que vai evoluindo, né? Mas a gente já sabe também que nem sempre há evolução. Pode haver o quê? Degeneração da espécie, né? Por exemplo, você recebe uma bomba atômica, né? Numa bomba atômica, as pessoas que recebem essa radiação, as próximas gerações podem degenerar em vez de melhorar. Então nem sempre a chamada evolução acontece, né? Pode haver degeneração também. Então aqui, os algoritmos genéticos são técnicas heurísticas, ou seja, algoritmos polinomiais, né? Depois vamos explicar um pouco. Polinômio é função, por exemplo, ax mais bx, né? A, uma reta, equação de uma reta, ax mais b, ou a equação da parábola, ax2 mais bx mais c, né? E aí são polinômios que não tem garantia nenhuma sobre a qualidade encontrada. Então você propõe uma solução e vai testar. Ou seja, não existe nenhuma garantia inicial da qualidade, mas que usualmente com o tempo tende a encontrar uma solução ótima ou ficar bem próximo de uma solução ótima. Então a busca aqui não é encontrar a solução ótima, e sim encontrar uma solução mais próximo possível da ótima. Se puder ser ótima, excelente. É uma técnica que logo se torna extremamente eficiente no seu objetivo de varrer, né, o espaço de soluções. Então aqui é como se fosse, né, a força bruta. É como se eu estivesse fazendo um cálculo, né, para uma estrutura, e eu quisesse descobrir qual é a estrutura ótima, é a área que eu trabalho. E eu fosse fazer, vamos supor aqui, ó, 18 mil aqui, ó, 18 mil cálculos, 18 mil concepções, né, tipos diferentes de estrutura para o mesmo desenho arquitetônico. Eu fazer 18 tipos de concepções e dimensionar elas para ver qual é a melhor. Então, do ponto de vista humano, isso aí é quase impossível. Mas num código computacional, a gente consegue fazer isso. Então, como diga aqui, ó, continuando. Então, é uma técnica que logo se torna extremamente eficiente no seu objetivo, porque ela vai varrer o espaço de soluções. Começa a fazer os testes, né, de várias soluções possíveis, e vai testando para ver qual é a melhor. E encontrar soluções próximas da solução ótima, quase sem necessidade de interferência humana. Aí eu começo a dizer, né, que aí é o distinto, né, da evolução, porque houve interferência humana, sim. Houve interferência humana. Alguém que tem que criar o código, né? Sendo uma das várias técnicas da inteligência computacional, que é a área, né, que eu trabalho, estou trabalhando também como inteligência computacional. Então a teoria, né, que envolve informação e algoritmo. Então algoritmo, que é algoritmo? É informação para fazer procedimentos acontecer. Similar, como nós vimos lá do DNA humano, similar também, né, ao que existe na matéria, como a gente viu lá para a equação de Shannon, que mede o grau de informação que existe na matéria. Ou seja, o que é matéria? Um aço, né, um diamante, né? Qual o grau de informação que existe aí? Por exemplo, o diamante, a diferença entre o diamante e o grafite é só a disposição dos átomos de carbono. Mas todos os dois são compostos de carbono. Mas como eles foram organizados, um se é o diamante, ou seja, fortíssimo, e o outro é o grafite que você escreve da caneta, lápis, que você compra barato. Então a teoria a partir do qual foi desenvolvida a técnica de otimização, que eu mexo com algoritmo genético, foi desenvolvida por Rowland, em 1975. Foi ele que propôs isso. Mais tarde, aperfeiçoada por Gutenberg em 1989. Né? O método de otimização é uma analogia com a natureza. É por isso que eu resolvi trabalhar com isso aqui. Eu achei muito interessante. Mas, com as ressalvas. A partir da qual se estabelece a criação de um conjunto de soluções que recebe o nome de população. Então, as soluções possíveis, né?
a gente cria o quê? Uma população de soluções. Cada indivíduo dessa população é representado por um conjunto de valores possíveis, hein, que descreve completamente as variáveis de solução. O dimensão, aqui eu peguei essa matéria aqui, né, da publicação, né, do livro, né, de algoritmo genético, de Campo Grande. E aí tem um exemplo aqui, ó. Nós temos aqui um cromossomo composto, né, uma população de soluções possíveis, ó, composta de uma solução chamada A1, outra solução chamada A2 ali, ó, ou tá 3 ou tá 4. O que é a solução? Eu preciso saber um número que vá de 0 a 10 e que, vamos supor, que x ao quadrado dê o maior valor possível de 0 a 10. Qual é o maior valor disso possível? Né? X elevado ao quadrado, né? Que dê o maior valor possível elevado ao quadrado. A gente vai saber que é 9 ao quadrado. Né? Então você pega aqui um binário, né? Um binário aqui, ó, o binário, e pega, por exemplo, o número 1, transforma ele em binário. O 1 em binário é 0 e 1. O 2, né, transforma ele em binário, o 3 em binário, o 4 em binário, e aí você cria as soluções, né, possíveis. Né? Número 1, número 2, número 3, número 4, né, em função da solução que você quer. E cada solução, indivíduo da população, tem o quê? Tem uns compostos de genes, igual o cromossomo do DNA. Então a ideia vem lá do quê? Do DNA, que contém o quê? Informações. Como o par de cromossomos, 23 cromossomos. Né? E aí você tem o quê? Agora a população de soluções. E o que é que você faz? Você pode fazer o quê? Troca, né? Entre números, né? Ou seja, você corta isso aqui, é como se unisse essa primeira solução aqui com essa segunda, né? Você corta esse pedaço aqui, ó. Voltando. Corta esse pedaço, ó. Exclui ele e troca 1 por 0, 1 com 1, né? 0 com 0. Aí ficou 1 por 0, né? Ficou 0, ó. Manteve 1 e aqui ficou 1. E aí manteve esse aqui, ó, 0, 0, 0, 1. Você criou o quê? Uma mutação. Então existe fenômenos que eles pegam da natureza, que é corte, né? O que é o corte? É pegar um pai e uma mãe, e do pai você pega metade do pai, aqui metade da mãe, e cria um novo ser. E tem a mutação, que é o quê? Você pega e troca, né? Esse novo ser, troca um número dele, ó. Troca um número e você houve a mutação. Nós sabemos que nem sempre a mutação na vida real é pro bem. Pode ser pro mal. Aqui a mutação às vezes dá uma solução boa. Então, ó, cada indivíduo dessa população é denominado cromossomo, como igual aqui, ó, par de cromossomo. E constitui uma possível representação completa de uma solução para o problema. O cromossomo nada mais que é um vetor o quê? Binário, como eu mostrei aqui. E isso é o código binário daqui que eu estou mostrando para você. Mas eu posso fazer o código hexadecimal, decimal. Eu posso trabalhar com letras, né? Alguns trabalham dentro da biologia, as letras, né? Do cromossomo humano. Eles trabalham com aquelas letras, né? E representa como letras. Que representa as características ou genes que você vai trabalhar. Segundo o Shen, né, que é um autor que trabalha com essa coisa, os cromossomos tendem a evoluir gradativamente, né? Os cromossomos são as soluções, através de sucessivas interações, produzindo novas gerações, ó, com indivíduos mais aptos em termos de função de aptidão. Então, o que é a função de aptidão? Eu vou testar se, por exemplo, eu pego aqui 1 ao quadrado dá 1, 3 ao quadrado dá 9, e eu quero saber o valor máximo, né? Então, eu vou pegar o quê? O 3 ao quadrado e vou descartar o 1. Então, o 3 ao quadrado vai para a próxima geração. Aí, na próxima geração, eu pego o quê? 3 ao quadrado e pego 6 ao quadrado. E 2 ao quadrado. 3 ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4. 3 ao quadrado dá o quê? Dá 9. E 4 ao quadrado dá 16. Então, eu vou descartar agora o quê? Vou descartar o 2 ao quadrado e vou ficar com 3 e o 4. E aí eu sigo. Até chegar uma hora que eu vou encontrar a solução aqui. 9 ao quadrado, que é o maior valor. E aí eu vou dizer, a solução é 9. E dá o maior valor de 0 a 9. De x ao quadrado. Então aqui, ó. Os cromossomos tendem, com o tempo, a evoluir gradativamente através de sucessivas interações, produzindo novas gerações com indivíduos mais aptos em termos de função de aptidão. A função de aptidão possui a função de avaliar a capacidade de sobrevivência, né, de um elemento da população durante o processo de evolução. Aí eles falam que isso aqui é evolução. Aí é onde eu discordo. Isso não é evolução, não. Isso aqui é adaptação. Né? Adaptação, né, a aquela função
que você está tentando obter, ou aquele objetivo que você está tentando obter. E aí eu volto, né? Você vê que a gente está indo e voltando aqui. Ó. Eu volto de novo para a questão do Bechstein e da informação do universo holográfico. Olha o que aqui diz aqui. A segunda lei da termodinâmica, né, se resume, né, na observação familiar, que diz o quê? A formação familiar que diz claramente o quê? Vamos ver aqui. Que diz que a maioria dos processos de natureza é irreversível. Essa aí é a lei da entropia. Como falei para vocês, a lei da entropia fala isso. Né? A maioria dos processos é irreversível. E aí, esses processos, né, irreversíveis, né, eles na natureza, o que a gente percebe de um processo irreversível? Se uma xícara cai ao chão, por exemplo, você tem uma xícara, espatifa-se em vários pedaços, né? Geralmente, a não ser que alguém pegue, ou o material da xícara pode ser, vamos supor que seja metal e não quebra, né? Mas se for uma xícara de vidro ou mais fraca do que o piso, ela vai quebrar em vários pedaços. Mas qual é a consequência? Ninguém viu cacos, né, esparramados pelo chão se encaixar de novo, recompondo a xícara. Né? Esse processo ninguém viu. Por quê? Isso tem uma lei que a gente descobriu, que é a lei da termodinâmica. Não permite que esse processo inverso aconteça. É uma lei que descobriu. O que é lei? Lei é um padrão. Você vê que toda vez que acontece isso, a coisa vai ser destruída. E ela estabelece que a entropia de um sistema físico isolado nunca pode, né, diminuir. O que é entropia? É o grau de desinformação. Ou seja, no máximo a entropia permanece constante ou quase sempre aumenta. Ou seja, a entropia tende a aumentar. Diminuir é difícil. O que é diminuir a entropia? É, por exemplo, a xícara quebrada voltar a ser xícara. É igual você dizer assim, eu vou ter um carro, um Fusca, de repente eu pego o meu Fusca, explodo esse Fusca, e esse Fusca se transforma, vamos supor, num Camaro, né, ou num Ferrari. Isso não acontece. Ou seja, você não sai de um grau de menos informação para outro de mais informação se você não acrescentar informação. Ou não acrescentar trabalho. Né? Para você sair de um Fusca para um Camaro, né, você tem que, alguém mecânico, alguém acrescentar energia e trabalho para transformar aquilo ali num carro. Olha o que esse vídeo aqui mostra. Vocês estão vendo aí, né? O que é a lei da entropia. Você sai de um grau de energia maior para sempre um grau de quê? De menos energia. Ou seja, você sai de algo organizado para algo cada vez mais desorganizado. É a lei da entropia. Aí nós estamos vendo aí também, ó, essa lei. Então a natureza mostra justamente isso. Isso é contrário, como eu falei para vocês, ao princípio, a hipótese, né, da evolução. Porque a evolução diz o quê? Que você sai de um grau mais desorganizado para outro mais organizado. Não existe. Isso não é possível. Por exemplo, o código, né, que faz aqueles cálculos da rede lá, ele não faria aqueles cálculos se não existisse alguém com mais conhecimento sobre rede para poder criar um código para que aqueles cromossomos, né, alcançasse a solução pretendida. Aí que vocês estão vendo aí. Você nunca vai sair de um grau de mais organização para outro mais organizado ainda se não tiver alguém acrescentando essa organização. Tem a tendência e a lei da entropia, né, que é a lei, segunda lei da termodinâmica, é justamente isso. Você sai de mais organizado sempre para menos organização. E aí nós estamos vendo o que a natureza mostra. Você vai estar sempre saindo de algo mais organizado para algo mais desorganizado. Então uma coisa é eu dizer, por exemplo, que a teoria da evolução ela é comprovada. Olha, não tem comprovação. A natureza mostra algo diferente. Você está saindo sempre de algo mais organizado para algo menos organizado. Mas vamos já ver. Quando é que você sai de algo menos organizado para algo mais organizado?
vamos já ver isso é possível. É possível. Tá bom. Vamos passar. Então, ó, seguindo. Na formulação que eu trabalho, e aí eu vou dizer, eu pergunto, existe alguma maneira de você sair de algo desorganizado para algo mais organizado? Tem. Para aquela rede de distribuição de água, se ninguém fizer um projeto, vai sair uma desorganização. Vai chegar a hora que vai ter pessoa recebendo água e outro não vai receber água e outro não recebe água. É o que acontece aqui em casa. Às vezes a gente não tem água e em outros lugares da cidade tem água. Por quê? Porque você não acrescentou o quê? Conhecimento ou informação para organizar o sistema. Então, na formulação, eu falo aqui, existem questões que dependem grandemente de um ser pensante. Para fazer o quê? Acrescentar informação. Ao acrescentar informação, lembra do que a gente mostrou antes, que é a entropia de Shannon mede o nível de informação ou desinformação que existe na matéria. Então, um ser pensante pode acrescentar informação, diminuindo o nível de entropia. Ou seja, diminuindo o nível de degeneração e desinformação daquele lugar. No sistema. Como é que ele pode fazer isso? Aí eu vou mostrar. Eu faço isso quando eu estou fazendo um projeto. Definindo o quê? Eu vou definir a região factível dos diâmetros comerciais, né? Os diâmetros que vão ser lá daquela tubulação. Eu vou pegar os diâmetros comerciais e criar, ó. Existem diâmetros comerciais de tanto a tantos, que farão parte da minha solução do sistema de distribuição. Outra, eu também, como ser pensante, crio uma função de avaliação que vai servir de critério para eu saber qual é a melhor solução. Eu vou dizer, olha, a melhor solução vai ser quando chegar a água a determinada velocidade até o último ponto com um determinado grau de pressão. Eu tenho que definir esse critério. Assim como o DNA da célula humana diz, olha, para criar um coração, o processo é esse. Para criar um músculo do corpo humano, esse é o processo. Para criar o cérebro, esse é o processo. Olha, tem que existir 2 olhos no corpo humano na frente, e não um olho na frente e outro atrás. Quem é que diz isso? É o DNA que tem essa informação. Então, da mesma forma que a rede só vai funcionar se alguém, como um ser pensante, está acrescentando essa informação para poder a matéria funcionar. Outra, a função de penalização dos indivíduos, né, que não atende os parâmetros corretos. Eu disser que se a rede minha tiver com a velocidade de água baixa, ou o diâmetro do cano não existir para comprar, ou também se a velocidade for pequena, esse diâmetro de cano aqui tem que ser descartado. Então, novamente, é similar ao que acontece no corpo humano. O DNA humano, na célula, o que acontece? Todos os processos, quando tem uma célula com câncer, existe um procedimento lá que vai identificar que aquilo é um câncer e vai dizer o quê? Vai lá, linfócito, e destrói aquilo. Então, tem que ter o quê? Um mecanismo de penalização para retirar os indivíduos, né, que não são boas soluções. Então, o próprio código, né, o código que eu faço da formulação, teve que ser implementado por alguém que detém informação maior do que o próprio sistema. Eu, como engenheiro, sei muito mais do que a rede, do que a própria rede. Eu sou engenheiro, então eu sei o que é uma rede. Eu sei os detalhes de uma rede, né, de distribuição de água. Eu sei como é que faz isso. Então, eu, que sou ser pensante, eu tenho que saber muito mais do que o próprio sistema. Então, aí eu posso levar isso para onde? Para a natureza e para o corpo humano. Então, da mesma forma, eu vou dizer para vocês. Tem que existir um ser que criou o código e colocou o código do DNA muito maior, acima do que o ser humano. E do que a própria natureza. Porque também existe código desse, informação desse também na matéria, como a gente viu ali. Em tudo que há na matéria do universo, existe informação. Então, o universo existe, então tem que existir um ser que tem o quê? Muito mais informação do que o próprio universo, para poder ter acrescentado
essa informação para que o universo viesse a existir. Está vendo como a coisa é complexa? Então, eu digo aqui, o próprio código da formulação teve que ser implementado por alguém que detém informação. Ou seja, o nível de entropia do autor faz com que aquilo que está sendo gerado diminua o nível da entropia. Então, meu nível de entropia, ou seja, o meu grau de organização tem que ser muito maior do que aquilo que eu estou criando. Eu crio um robô, então o robô sabe menos do que eu. Ele tem mais desorganização do que eu. Então, alguém que me criou, ele sabe muito mais do que eu. E que criou o universo também tem que saber muito mais do que o próprio universo. Porque nós vimos aqui que a matéria tem o quê? Detém informação. Então, em vista de tudo isso, surge a pergunta: por que a matéria do universo permite a existência de informação que direciona vários dos seus processos complexos? Uma pergunta interessante, né? De onde veio essa informação que existe na tessitura do universo? Tessitura que eu falo é a própria rede, a própria existência, como o universo existe. Chama-se tessitura, eu estou chamando de tessitura. Aí eu dou um exemplo aqui, ó. No Salmo 33:16 é dito: pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Ó, bastou ele falar. E o céu já passou a existir. Então ele sabe muito mais. Ele detém mais organização do que o próprio céu. Todo o exército deles, pelo espírito de sua boca. E porque ele falou, foi feito. Mandou e logo apareceu. Então esse ser todo-poderoso, o nível de entropia dele, eu posso dizer para você que é zero. Ele tem alto nível de organização. Ou seja, ele tem alto nível, o nível completo de informação, para poder criar as coisas que ele criou. Aí eu pergunto, poderia ser que esse ser inteligente, ao falar, acrescentasse informação ao sistema? Aqui bastou falar. Então, assim como eu tive que criar um código de um programa de computador para poder fazer o quê? Uma otimização de rede de abastecimento de água. Eu trouxe o conhecimento que eu tenho e passei para onde? Para o código, numa linguagem que existe, e esse código depois ele faz os cálculos. Eu estou acrescentando isso através de um teclado, né? Num computador. Aqui nós vemos o que? Deus, né? Ou esse ser inteligente, acrescentando essa informação no sistema e alterando ele só falando. Só pela fala. Ah, mas se ele pode fazer isso? E o que é informação? O que é informação? A informação pode vir pela fala? Eu estou falando para vocês aqui. Eu estou acrescentando informação para vocês só em falar aqui, ó. Tem coisas que talvez vocês não soubessem e agora vocês estão sabendo. E com isso, o nível de desorganização na mente de vocês por essas coisas que a gente está tratando aqui agora diminuiu. Vocês estão mais organizados do ponto de vista do entendimento do que é a natureza. Só eu falando. E Deus pode fazer isso também? Ele faz muito mais. Eu só dei um exemplo. Então eu dou outro exemplo. O código, né, para a otimização de redes de distribuição possui várias subrotinas. Eu criei esse código. Com instruções de controle, tipo, repita, faça até tal coisa. Repita até, faça tal coisa. Se então, ou seja, tem comandos condicionais. Se fizer alguma coisa, então faça isso. Que são componentes usados em várias linguagens de programação. Eu conheço várias linguagens. Eu trabalho com praticamente várias linguagens. Porém, nada adiantará a linguagem em si e o formato da instrução se um ser pensante não criar o código da programação genética. Existe a linguagem? Tem. Mas se alguém, um ser pensante, não criar o código, não adianta essa linguagem. E definir os parâmetros que serão contornos para a solução. Ou seja, a linguagem existe, mas quem define como ela vai agir tem que ser um ser pensante. Então, nesse ponto, a técnica de fato é genética. É como eu falei. Lembra? Programação genética. Mas é evolutiva? Não é evolutiva. Porque se ela fosse evolutiva, ela não dependeria de mim para acrescentar essa informação. Hein? É por isso que é o que eu falo, que a teoria, né, da algoritmo genético, ele se baseia na evolução das espécies, mas ele não segue a evolução da espécie, porque a evolução da espécie não necessita
da uma ação humana de um ser pensante. E aqui, na programação genética, na algoritmo genético, precisa de um ser pensante, sim. Então eu chamo de quê? Adaptação, né? Ou inteligência computacional. Então nesse ponto até que de fato é genética, mas não é evolucionária. É essa correção que eu ressalvo que eu faço. Eles chamam de evolucionário? Eu não chamaria de evolucionário. O melhor termo seria o quê? Design inteligente. Porque um ser inteligente fez design, fez o projeto. Eu fiz um projeto. Essa é a minha visão. E eu vou dar um exemplo aqui, ó, de uma redistribuição que eu fiz, né? Inclusive eu publiquei aqui de Nova York. Ó. Existe um reservatório em Nova York, existem umas tubulações. Essa rede existe lá em Nova York. E pretendia se estudar o quê? Diminuir os custos da tubulação dessa rede, porque é muito caro. E aqui, ó, eu propus 4 soluções, ó. E essas soluções começam, né? Elas duas começam com uns valores, determinados valores, e depois o que acontece? Ela vai indo, né? Obtendo soluções mais próximas, né? Da solução mais econômica possível. E aí chega uma hora que ele chega à solução, ó, mais econômica. Todos eles conseguem chegar a soluções próximas aqui, ó. Que são as mais próximas da economia. Tá vendo? Mas traçaram caminhos diferentes. Porque são soluções diferentes. E aqui eu vejo o custo de cada uma delas. Ó. Numa das soluções que eu propus, tinha 350 soluções possíveis. E o máximo de gerações, ou seja, quantas gerações eu fiz, foi 800. O custo da solução foi 192 milhões, ó, 256.400. A outra aqui, ó, com 350 indivíduos também, com uma população máxima de 700, né, 700 gerações, deu 186. A mais econômica foi essa, ó, 186. Em 350 e 700. Ó, teve uma de 400, com mais indivíduos, né? E com 700 que deu uma solução, mas não foi a mais econômica. Então, nem sempre por ter mais indivíduos, você vai chegar à melhor solução. Então, mostra, né, as aplicações possíveis. Mas do ponto de vista, né, que eu quero tratar é que tem que existir um design inteligente. Tem que existir alguém com um certo nível de inteligência acrescentando informação para poder aquele ambiente ser alterado. E aí nós vamos dar um exemplo aqui, ó. Deuteronômio 8, 17, 18 diz assim: e diga, a gente tem que ter muito cuidado para não chegar a fazer isso. Dizer ao nosso coração que a minha força, a fortaleza da minha mão me adquiriu esse poder. É achar que eu é quem se alcancei determinada coisa. Aí a Bíblia diz aqui, ó, antes te lembrarás do Senhor teu Deus. Lembra de quem é o de fato o Criador. Que Ele é que te dá força. Lembra aqui, ó? Eu falei? É quem te acrescenta informação. Essa informação te dá força. Para adquirir o quê? Riqueza. Para confirmar a sua aliança, que jurou a teus pais, como você vê nesse dia. Então, o universo, a natureza, todos os seres recebem de Deus poderes, né? Como a gente viu aqui, para nós alcançarmos determinada coisa. Por quê? Porque o que acontece? A tendência nossa é degeneração. Quer ver um exemplo? Você está do jeito que você está, deixa de comer. O que vai acontecer com você? Você vai uma hora chegar a morrer. Por que você vai chegar a morrer? Porque você vai seguir a lei da termodinâmica. Você vai sair de um estado mais organizado para um menos organizado, que é a morte. Por que você não morre? Para você não morrer, você tem que acrescentar energia. Qual é a energia? O alimento. A energia química, que se transforma em energia química. Para você também obter determinadas soluções, você tem que acrescentar conhecimento. Por isso você vai para a universidade, você estuda. Alguém que sabe mais que você te acrescenta informação em você e você faz o quê? Você consegue avançar. Mas você pode chegar a passar daquele que te ensinou? Não, pode, mas porque tem várias pessoas te ensinando ao mesmo tempo. Aí você pode superar alguém que te ensinou alguma coisa em determinado momento. É o que acontece, né? Às vezes. Mas essa informação vem de algum lugar, vem de alguém. Vem de quem? De Deus. O ser inteligente. Então, eu digo, este ser inteligente que estabeleceu os algoritmos do universo. Eu estou afirmando.
O universo tem algoritmo? Tem. Porque o que é algoritmo? É um código. É um código que faz com que existam leis e essas leis são seguidas. Código que relaciona o que? As relações e as trocas, né? Químicas. Código que faz com que existam relações entre os átomos. Que mantenha, né, os elétrons, né? E o núcleo e os prótons em equilíbrio, fazendo o que? Formando, né? O oxigênio, né? Nitrogênio e outros, né? Que existem. Tem um código lá dentro. Então, esse ser inteligente estabeleceu esse código, que eu chamo de quê? Algoritmo do universo. Mas ele pode reescrevê-los, aumentando mais ainda o nível de informação, de complexidade de informação. É uma pergunta agora que eu estou fazendo. Será que isso é possível? Você ter esse universo como ele está e esse ser inteligente reescrever esse código e aumentar mais ainda a complexidade da informação? Isso é possível. Conosco, nós podemos fazer isso. Eu dei um exemplo da rede de distribuição de água. Eu estou num nível de organização, né? Eu tenho canos, tenho tubulação, eu compro as tubulações e os canos, mas não estão organizados. Eu faço um projeto, defino, né, o caminho daquele projeto e ainda faço o quê? Calculo o custo mínimo possível. Eu estou acrescentando mais informação e aumentando o nível de complexidade do sistema. Eu não estou? Estou fazendo isso. Eu estou criando um sistema mais ótimo. Isso é retratado no episódio, na história de Jesus também aqui, como Cristo, o Cristo como segue. Então nós vamos ver como é que Jesus faz isso. Num nível muito mais amplo do exemplo que eu dei em relação à minha pessoa. E aí você vai entender quem é o ser inteligente. E eu falo aqui, o tema é entropia e vida. Qual o grau de entropia? Qual a relação entre a entropia e a vida? Nós vemos aqui, ó. Assim falou, depois de dizer, Jesus, né, tinha um amigo chamado Lázaro. E diz, Lázaro, nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, seus discípulos, o Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. E eles, porém, cuidavam, pensavam que Jesus estava falando que ele estava dormindo, repouso do sono. Então Jesus disse claramente, Lázaro está morto. Então Jesus sabia que Lázaro estava morto. Jesus passou 4 dias sem ir para o local, porque 4 dias era o tempo suficiente para o corpo já entrar em decomposição. E Jesus diz, eu folgo por amor de vós, que lá eu não estivesse, para que vocês creiam. Mas vamos ter com ele, né? E até Tomé, né, Dídimo disse, vamos nós também. Se for possível, a gente morre com Jesus. Tendo, pois, chegado lá, encontrou Maria onde Jesus estava, vendo, lançou os pés de Jesus e disse, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando viu a chorar, e também chorando todo mundo lá, né? Jesus também chorou. Ficou triste. E moveu-se muito o seu espírito e perturbou-se. Continuando. Disseram, pois, judeus, vede como amava, né? Alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que esse não morresse? Mas Jesus queria mostrar algo que eu quero mostrar também para vocês hoje. Jesus, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro e disse o quê? Era uma caverna, tinha uma pedra grande posta sobre ela. Jesus disse, tirai a pedra. Tem coisas que Deus, ou ser inteligente, ou ser pensante, sabe que nós podemos fazer. E Ele manda que a gente faça. Tira a pedra. E as pessoas fizeram o quê? Marta disse, irmão do defunto, Senhor, já cheira mal, já é 4 dias. Jesus disse, não te hei dito que se creres verá a glória de Deus? O que é a glória de Deus? Glória de Deus é a manifestação da natureza divina. De quem é Ele? Essa é a glória de Deus. O que o povo fez? Tirou a pedra. De onde o defunto estava, Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graça te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse por causa da multidão. E tendo dito isso, Jesus fez o quê? Olha aqui, acrescentou o quê? Informação. Diminuiu a entropia. Diminuiu a degeneração e a morte. É por isso que eu falei. Falou, pelo falar, Deus acrescenta informação que altera a matéria, altera a natureza, de forma que ela sai mais organizada. Olha o que diz aqui. Jesus clamou em alta voz.
Lázaro sai para o quê? Para fora. O que vocês acham que aconteceu? O defunto saiu. Estava morto. Estava em decomposição. O nível de degeneração, de entropia é o quê? É elevadíssimo. É tão tal que as pessoas que estão morrendo na pandemia não voltam. Mas se Jesus deu uma ordem, eles voltam. Mas por que Jesus não fez isso, ou não faz isso no momento? Porque ele decidiu fazer isso aqui como exemplo de quem é ele. E no dia da ressurreição, que ele já prometeu que vai ter, ele vai ressuscitar todos que estão nos sepulcros. Só falando. Defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e seu rosto em volta. Então, meus irmãos, meus amigos que estão ouvindo aqui, qual é a síntese do tema da complexidade de Jesus? Existe a entropia. Existe desorganização depois do pecado. Mas existe também, foi descoberto que na matéria existem certos níveis de informação. E aí tem essa entropia de Shannon, que calcula esse grau de informação que tem na matéria. Se é matéria, pode ser matéria orgânica ou inorgânica. Todas elas vão ter grau de informação. Assim como no DNA humano foi descoberto que existe um código lá dentro, ou seja, informação, que regula os processos dentro da célula. De onde vem esse código? Tem que vir de alguém que sabe muito mais do que o próprio código que está na nossa célula e que está na matéria. Ou seja, alguém que saiba muito mais do que o próprio universo. Tenha muito mais informação do que o próprio universo, para que ele pudesse existir. Pela lei da entropia, é isso. Somente algo maior, com mais informação, é que pode acrescentar informação ao sistema, de modo que esse sistema melhore. Então eu digo aqui, ao desenvolver o código da programação genética, eu tive que alterar a função de avaliação e de penalização, ou seja, reescrever o código, para que o propósito da otimização fosse atingido. Na história de Lázaro, Jesus reescreveu também aqui o código da existência, vencendo o que? A morte. Porque quando o homem pecou, o que aconteceu? O código foi alterado para que o homem morresse. Só que aqui, quando Jesus vem e dá uma ordem, ele reescreveu o código, alterando o quê? A morte. Que é um fator limitante do propósito dele como autor da própria vida. Mas Lázaro depois morreu? Provavelmente depois morreu. Mas mostrou que Deus é o ser inteligente. E Jesus é esse ser inteligente, ser pensante que cria e altera a realidade ao falar. Ele acrescenta o quê? Informação na matéria. E a matéria passa a ter novas propriedades. É fantástico, né? Isso, meus irmãos, é o que eu pude alcançar de compreensão. As relações que eu pude fazer para trazer para vocês hoje. Que Deus te abençoe e nos abençoe. Cada um de nós a entender que esse grande ser é o que andou na terra, morreu na cruz por você e vai voltar um dia para te trazer ou do pó da terra e para transformar todos aqueles que morreram crendo nele. No abrir e no pescar de olhos, nós alcançaremos o quê? A imortalidade. Novamente o quê? Reescrever o código. Jesus vai acrescentar uma informação em nosso DNA e agora nós não vamos morrer mais. Louvado seja nosso Deus. E a morte também não vai mais existir o quê? Na própria natureza. Deus seja louvado. Uma feliz semana a todos vocês. Se Deus quiser, eu vou trazer esse outro tema relacionado com isso. São temas complexos. Eu demoro trazer temas como esse, que tem muito tempo estudando e meditando sobre a grandeza de Deus. Mas que Deus nos abençoe e abençoe você também. Espero que tenha lhe ajudado na compreensão da divindade um pouco mais. Uma feliz semana a todos vocês.